meu nome é Ewan Reed. Tenho 32 anos e sou um soldado das Forças Especiais treinado para enfrentar o inimigo. Mas nunca fui treinado para enfrentar meu próprio irmão. Quando criança, Liam era meu herói. Então, quando ele e sua esposa, Chloe, me pediram para usar meus privilégios militares como fiador de um empréstimo imobiliário, nunca imaginei que minha recusa me deixaria com sangue escorrendo pelo rosto, ouvindo minha cunhada dizer friamente: "Você deveria ter assinado os papéis da hipoteca." Minha recusa acendeu o estupim da traição mais devastadora. Naquela noite, em minha própria casa, meu irmão me atacou pelas costas com um de nossos antigos troféus esportivos. Antes de compartilhar o resto da minha história, por favor, me diga de onde você está assistindo e clique em curtir e se inscrever se você já foi traído pela sua própria família. A apresentação começou em uma churrascaria sofisticada em Upton, Charlotte, o tipo de lugar com painéis de madeira escura, cabines de couro e uma carta de vinhos tão extensa que seria capaz de parar uma bala. Era também o tipo de lugar que eu tinha absoluta certeza de que Liam e Chloe não podiam pagar. Mas esse era o ponto. A noite não era sobre família. Era sobre encenação. Chloe, vestida com um vestido justo de grife que ainda conservava a elegância de quem acabou de sair da loja, estava em seu elemento. Seu celular era uma extensão permanente de sua mão, capturando fotos perfeitamente anguladas da nossa reunião da família Reed para seu feed do Instagram. A cada poucos minutos, um flash disparava, acompanhado de uma legenda que ela narrava em voz alta. "Família em primeiro lugar", dizia ela com um sorriso meloso, enquanto Liam fazia sua parte, trazendo à tona histórias da nossa infância sem parar. "Lembra daquela vez que te salvei do cachorro do vizinho, Yui?", perguntou ele, com a voz um pouco alta demais. "Sempre cuidando da minha irmãzinha." Eu apenas assenti, com um sorrisinho estampado no rosto. Era como assistir a uma peça mal ensaiada, onde cada fala era dita com uma piscadela pesada para uma plateia invisível. Cada palavra doce, cada lembrança carinhosa, parecia uma jogada calculada em um jogo que eu ainda não entendia. Eu sabia que um objetivo estava por vir. Na minha área de atuação, você aprende a ler o ambiente, a identificar as inconsistências entre palavras e ações. Aqui, toda a atmosfera era uma grande inconsistência. A garçonete se aproximou, uma jovem com um sorriso educado e experiente. "Posso começar com uma bebida?" "Vou querer uma garrafa de Cabernet Sauvignon", anunciou Chloe, apontando para um nome na carta de vinhos que eu sabia que custava mais de $100. Ela então olhou para mim, seu sorriso se estreitando um pouco. "Vou querer uma Sierra Nevada." "Obrigada", disse a garçonete. Uma Palhale simples, com um gostinho da Carolina do Norte. Os olhos de Chloe brilharam com algo, não exatamente raiva, mas um desdém frio. Ela se inclinou na direção de Liam, sussurrando alto o suficiente para eu ouvir por cima do zumbido baixo do restaurante, ainda mantendo a simplicidade, pelo que vejo. O comentário pairou no ar, uma pequena e perfeita alfinetada. Não era só sobre a cerveja. Era sobre o meu trabalho, minha modesta casa em Fayetteville, minha vida que não era adaptada para as redes sociais. Era um lembrete de que, no mundo dela, eu não estava à altura. O resto do jantar seguiu o mesmo roteiro. Conversamos, mas não nos conectamos. Ouvi Chloe reclamar do aumento do preço dos alimentos orgânicos em um minuto e, no outro, havia exibindo uma nova bolsa de grife, uma bolsa que ela orgulhosamente declarou que estava pagando em prestações. A hipocrisia era tão descarada que era quase impressionante. Então, depois que o creme brulee chegou, Chloe pousou a colher e cruzou as mãos sobre a mesa. O sorriso que ela me deu foi o mais deslumbrante até então. O show principal estava prestes a começar. "Ewan, querido", ela começou, a voz assumindo um tom de sinceridade praticada. "Liam e eu temos pensado tanto no futuro, na família." Ela olhou para Liam, em uma casa onde seus futuros sobrinhos e sobrinhas possam brincar no quintal. Liam, que rasgava o guardanapo nervosamente, pegou o taco após um empurrãozinho da esposa por baixo da mesa. Ele pigarreou. "É, Yui, encontramos a casa perfeita. Tem tudo, mas, as coisas estão um pouco difíceis agora." Esperei, minha postura inalterada.
Senti meu treinamento entrar em ação, observar, avaliar, não reagir. Chloe não deixou o silêncio se prolongar. Ela se inclinou para a frente, com os olhos arregalados e sinceros. É só um pedaço de papel, Ewan, uma formalidade. Precisamos que você seja o avalista do empréstimo. Seu empréstimo do VA, disse ela, as duas últimas palavras como se fossem um feitiço. Esse é o seu privilégio. Você deveria usá-lo para ajudar a família. Então veio o golpe final e brutal da faca. Você nos deve isso. As palavras me atingiram com a força de um golpe físico. Você nos deve, meu serviço, meus sacrifícios, os anos que dediquei ao meu país. Ela tinha acabado de reduzir tudo isso a uma mera troca, um favor que eu agora era obrigado a trocar pela casa dos sonhos deles. Foi um insulto profundo e chocante, mas meu rosto não revelou nada. Emoção é um problema. Passei de irmã a soldado. Não era mais um jantar em família. Era uma avaliação de ameaça. Como é o seu histórico de crédito, Liam? Perguntei, num tom de voz calmo. Ele se encolheu. Bem, é complicado. Qual é o plano de contingência para reembolso caso suas comissões de vendas caiam? Perguntei, com os olhos fixos nele, não em Chloe. Chloe zombou, acenando com a mão em sinal de desdém. A máscara de sinceridade havia desaparecido, substituída por uma irritação evidente. Ah, pelo amor de Deus, Ewan. Não transforme isso num interrogatório no Fort Bragg. Este é seu irmão, não o inimigo. Era uma tática clássica, desviar com emoção, reformular a lógica como hostilidade. Ela estava tentando me encurralar, fazer com que minha diligência parecesse um ataque pessoal, uma falta de fé. Permaneci em silêncio, mas por dentro, luzes vermelhas piscavam no meu painel pessoal. Os parâmetros da missão estavam claros. Eles não estavam pedindo ajuda. Exigiam um cheque em branco, respaldado pela minha carreira e pela minha honra. Liam lançou-se numa série de promessas desesperadas e confusas sobre como nunca deixaria de pagar um pagamento, como esta era sua única grande oportunidade. Mas tudo que vi foi a fraqueza nos seus olhos, a mesma fraqueza que o tinha metido em problemas a vida toda. E nos olhos de Chloe, vi algo muito mais perigoso, um cálculo frio e rigoroso. A viagem até o manobrista foi silenciosa e sufocante. Enquanto esperávamos pelos nossos carros, o ar frio da noite de Charlotte pouco ajudou a dissipar a tensão. Chloe me deu um abraço que pareceu um bloco de gelo. Ao se afastar, entregou sua carga final, com a voz grave e ameaçadora. Mamãe e papai vão ficar muito decepcionados se descobrirem que você não ajudou seu próprio irmão quando ele estava passando por dificuldades. E lá estava, a arma suprema, o amor deles. A aprovação dos meus pais, armada contra mim. Eles não estavam pedindo mais nada. Estavam ameaçando. Enquanto observava o carro deles se afastar, tive a certeza arrepiante de que aquilo não era um pedido de favor. Era uma declaração de guerra. A viagem de 2 horas de Charlotte de volta para minha rua tranquila em Fayetteville foi um borrão de hipnose na estrada e as palavras de despedida de Chloe ecoando na minha cabeça: mamãe e papai vão ficar muito decepcionados. Era a arma favorita deles, a que eles desembainhavam sempre que minha obediência vacilava. Quando girei a chave na minha própria porta, a raiva do restaurante havia se transformado em algo muito mais pesado, uma dor familiar que se instalou profundamente em meus ossos. Minha casa estava silenciosa, organizada. Tudo tinha seu lugar. Era minha fortaleza, o único espaço na terra que eu havia construído para mim, governado por minhas próprias regras de lógica e disciplina. Mas, naquela noite, o silêncio não era tranquilo. Parecia vasto e vazio. E os fantasmas do meu passado me aguardavam na quietude. Fui até o armário do quarto de hóspedes e peguei uma velha caixa de madeira da prateleira de cima. Não era um tesouro, não mesmo. Era a caixa de Pandora, cheia de artefatos de uma infância passada nas sombras. Levantei a tampa, e o leve aroma de papel envelhecido e cedro me atingiu. Lá dentro, jaziam as evidências, um arquivo cuidadosamente preservado da minha própria insignificância.
A primeira coisa que meus dedos encontraram foi uma fotografia desbotada. Era do primeiro ano do ensino médio de Lia, na noite em que ele ganhou o campeonato regional de futebol. Ele está lá no centro, sorrindo, segurando um troféu dourado, o rosto luminoso sob as luzes do estádio. Meus pais estão de cada lado dele, radiantes de um orgulho tão feroz que praticamente transparece no papel brilhante. E então lá estou eu, bem na borda do quadro. Tenho 14 anos, todo membros desajeitados e aparelhos, meio escondido pelo ombro de alguém, meu rosto ligeiramente desfocado. Eu não era um participante da memória. Era apenas um espectador vago na história da minha família. Examinei mais fotos, cada uma contando a mesma história. Aniversário de 16 anos do Lia, uma montanha de presentes embrulhados em cores vibrantes empilhados na mesa de jantar, uma bicicleta nova, um videogame, tênis de grife. Depois, uma foto do meu aniversário de 16 anos, um ano depois, eu sentada em frente a um único bolo de chocolate caseiro com um livro que minha mãe tinha comprado em uma liquidação de livraria. Eu nunca fui a estrela. Eu era apenas um coadjuvante, um figurante na produção de sucesso da vida do meu irmão. Essas memórias não eram um filme caseiro feliz. Era um mapa que mapeava uma geografia de inúmeras pequenas feridas, uma paisagem de cicatrizes deixadas por uma vida inteira sendo ignorado. Minha mente se voltou para o verão em que completei 15 anos. Consegui um emprego servindo sorvete em uma sorveteria local no centro da cidade. Durante 2 meses, trabalhei 5 turnos por semana, com os braços doendo e as roupas sempre grudadas com o cheiro de açúcar e casquinhas de waffle. Economizei cada centavo, guardando o dinheiro num envelope escondido debaixo do meu colchão. Era para um acampamento de ciências de verão na Universidade Duke, uma semana de laboratórios de biologia e observação de estrelas, o que eu mais queria. Eu tinha quase o suficiente. Então, uma noite, Lia se meteu em encrenca de novo, algo envolvendo o carro de um amigo e uma caixa de correio. Ele precisava de dinheiro para a fiança. Lembro-me dos rostos dos meus pais, marcados pela preocupação, quando entraram no meu quarto. Meu pai não conseguia me olhar nos olhos. Foi minha mãe quem falou. As famílias se ajudam, disse ela, com a voz suave, mas firme, enquanto pegava o envelope do meu esconderijo. Você pode ir para o acampamento ano que vem. Mas o ano seguinte nunca chegou. O dinheiro nunca foi devolvido. Um pedido de desculpas nunca foi oferecido. Meu sacrifício, meu verão suado, foi simplesmente absorvido pela crise contínua que era meu irmão. Foi uma lição brutal. Meus sonhos eram dispensáveis. Meus esforços eram um recurso a ser explorado em prol da criança de ouro. Foi uma injustiça silenciosa e sufocante que engoli, como sempre fiz. Se você sabe como é ter seu trabalho duro subestimado, clique em curtir para mostrar seu apoio. E nos comentários abaixo, adoraria saber sobre seu primeiro emprego de verdade. É engraçado como nos esforçamos só para ter aquele primeiro gostinho de independência. É verdade que o Lia me protegia quando éramos crianças. Ele era maior, mais barulhento e afugentava os valentões que zombavam das minhas roupas de segunda mão. Ele era meu herói na época, mas essa proteção sempre tinha um preço. Eu tinha que ficar na sombra dele. Meu papel era ser a irmãzinha quieta e grata. Qualquer conquista me era imediatamente comparada à dele. Quando eu tirava a nota máxima, a resposta era: que legal, querida, mas o Lia é tão bom com as pessoas. A traição máxima ao meu papel aconteceu quando me alistei. Achei que eles ficariam orgulhosos. Em vez disso, minha mãe chorou. Por que você não consegue um emprego normal como o do seu irmão? Ela soluçou. Isso é tão perigoso. Não é para você. Eles não viam força na minha escolha. Viam isso como um desvio do roteiro. Meu sucesso, minha independência, pareciam uma afronta pessoal para eles, uma rejeição à personagem de donzela em perigo que eles haviam me escalado, aquela que sempre precisaria do irmão mais velho para salvá-la. Sentada ali no chão da minha casa silenciosa, o passado e o presente colidiram. As palavras manipuladoras de Chloe, a exigência de Liam, não foi um evento isolado. Foi um eco,
uma reverberação de cada vez que me diziam que minhas necessidades vinham em segundo plano, cada vez que eu tinha que me encolher para dar espaço a ele. Era o mesmo padrão, só que com apostas mais altas. Desta vez, porém, algo era diferente. Enquanto eu estava sentado em silêncio, uma voz flutuou em minha memória. Não era a da minha mãe nem a do meu pai. Era a voz de um psicólogo, Jordan Peterson, de um podcast que eu ouvirá durante uma longa viagem de volta de um treino. Suas palavras foram claras e intransigentes: assuma a responsabilidade pela sua própria vida. Você não pode mudar os outros, mas pode mudar a si mesmo. A frase se instalou em mim, não como um julgamento, mas como uma chave abrindo uma porta que eu nunca soube que existia. Responsabilidade. Durante toda a minha vida, minha responsabilidade foi definida para mim: ser uma boa filha, ser uma boa irmã, não criar problemas. Mas qual era a minha responsabilidade comigo mesma? Percebi naquele momento que assumir a responsabilidade pela minha vida também significava defendê-la, mesmo das pessoas que eu supostamente mais amava. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro de um porta-retratos. A mulher que a encarava não era uma figura borrada na borda da foto. Ela era uma soldada. Ela havia construído esta vida, esta fortaleza, sozinha. E uma pergunta, aguda e aterrorizante, cortou os anos de silêncio: sem ele como sol, sua sombra sequer existiria? Na manhã seguinte, a escuridão do lado de fora da minha janela ainda era absoluta quando meu despertador tocou às 5 horas. Não houve discussão, nem soneca. Meus pés tocaram o chão frio, e o dia começou, como sempre. Às 5h15, eu já estava vestida, e meu pastor alemão, Ranger, esperava na porta, com o rabo batendo em um ritmo constante contra a parede. Corremos os nossos habituais 8 quilômetros pela tranquilidade da madrugada em Fayetteville, com a respiração suspensa no ar fresco da Carolina do Norte. Em casa, tudo estava no seu devido lugar. Meus tênis de corrida estavam de volta no suporte. O café estava sendo preparado com timer, e a casa era um testemunho silencioso de ordem e disciplina. Este lugar não era apenas uma casa. Era minha fortaleza, meticulosamente construída para manter longe o caos do mundo e o caos do meu próprio passado. Enquanto eu estava sob o jato quente do chuveiro, a pergunta da noite anterior retornou, aguda e insistente: sem ele como sol, sua sombra sequer existiria? Percebi que a resposta havia sido forjada anos atrás, não em um lar tranquilo, mas no caldeirão implacável da natureza selvagem da Carolina do Norte. Eu não havia entrado para o exército por um senso cego de patriotismo. Alistei-me para encontrar um lugar onde o valor fosse medido em ações, não em linhagens ou ordem de nascimento. Entrei para provar, mesmo que fosse só para mim mesmo, que a irmã mais nova de Liam Reed era capaz de projetar sua própria sombra. Minha mente voltou para o inferno na Terra, que é a avaliação e seleção das forças especiais, SFAS. É um processo de entrevista de 24 dias, projetado para te quebrar. Lembro-me da sensação dos meus pulmões queimando como se estivessem cheios de ácido enquanto eu subia uma mochila de quase 45 quilos em outra colina maldita no acampamento MC-Col. Eles chamaram um dos cursos de treinamento de curso estelar, um evento de navegação terrestre de vários dias que tinha menos a ver com estrelas e mais com levar seu corpo e mente ao limite. Lembro-me de noites sem dormir na floresta, com os dedos dormentes, tentando resolver problemas complexos de navegação enquanto meu corpo clamava por descanso. Cada passo árduo, cada momento de dúvida, era uma escolha. Enquanto Liam sempre teve nossos pais abrindo caminho para ele, eu escolhi deliberadamente o caminho mais difícil que pude encontrar. E em algum lugar lá fora, na lama, na exaustão e na pressão implacável, eu me encontrei, não a irmã mais nova do Liam, não a decepção da família. Eu era candidata a Reed, e naquele mundo, essa era a única identidade que importava. O nome no meu uniforme era um escudo, e o suor que encharcava meu uniforme estava lavando a garota borrada na borda da fotografia. Houve um momento, gravado na minha memória, que mudou tudo. Estávamos em um movimento de longa distância, no meio do treinamento. Eu estava exausto, desidratado e meu tornozelo tinha torcido feio em uma pedra solta. Uma dor aguda e insuportável subiu pela minha perna. Pensei que fosse o fim.
Pensei que teria que desistir. Sentei-me com força, o peso da mochila me prendendo ao chão, minha cabeça girando com fracasso. Então, um dos outros candidatos, um cara com quem eu mal havia trocado 2 palavras o tempo todo, parou. Ele voltou para mim. Ele não disse nada. Não perguntou se eu estava bem. Simplesmente se ajoelhou, soltou algumas das bolsas da minha mochila e as prendeu à sua, acrescentando meu peso à sua carga já esmagadora. Ele apenas olhou para mim, deu um aceno rápido e retomou a caminhada. Chegamos juntos à linha de chegada. Foi nesse momento que finalmente entendi o significado de família. Não se tratava de sangue. Não se tratava de uma história compartilhada. Tratava-se da pessoa que se vira por você quando você cai, da pessoa que assume seu fardo sem dizer uma palavra, simplesmente porque é a coisa certa a fazer. Era um juramento tácito, mais vinculativo do que qualquer lei. Era o cerne do credo das forças especiais: jamais abandonarei um camarada caído. Minha atenção voltou ao presente quando meu celular vibrou no balcão da cozinha, com o vapor da minha xícara de café girando em torno dele. Atendi. Uma mensagem do Liam: já pensou nisso? Não seja tão egoísta, Ewan. Egoísta. A palavra me atingiu como um golpe físico. Eu, a mulher que sacrificou sua juventude, que levou seu corpo além dos limites, que voluntariamente colocou sua vida em perigo em cantos empoeirados e esquecidos do mundo. Meu irmão, um homem cujo maior sacrifício foi decidir qual gravata usar para trabalhar em uma concessionária de carros, me chamava de egoísta. Uma raiva fria e límpida tomou conta de mim, extinguindo os últimos resquícios da culpa familiar. O debate havia terminado. As linhas de batalha estavam traçadas. Eu não era mais apenas uma irmã. Eu era uma soldado e tinha o dever de defender minha própria vida, minha própria honra. O credo se aplicava a mim também. Eu não deixaria esta camarada caída para trás. Apaguei a mensagem dele sem resposta. Então, abri uma nova mensagem. Meus polegares se moveram com determinação. Era para o Alex, meu namorado. Ei, você está livre para jantar hoje à noite? Vou fazer aquela torta de frango que você gosta. Apertei em enviar. No silêncio da minha fortaleza, eu havia feito minha escolha. Eu estava me voltando para a família que havia construído, não para aquela em que nasci. Alex chegou pouco depois das 19 horas, com uma garrafa de Napa Cabernet na mão e um sorriso que aliviou instantaneamente um nó nos meus ombros que eu nem sabia que estava segurando. No momento em que abri a porta, o aroma quente e saboroso da minha torta de frango, rica em tomilho e alecrim, nos envolveu. Era o cheiro de conforto, o completo oposto do ar estéril e abastado da churrascaria. O cheiro aqui é incrível, disse ele, entrando e colocando o vinho no balcão. Não havia tensão no ar, nenhuma intenção oculta sob a superfície da nossa conversa. Conversamos tranquilamente enquanto eu tirava o prato borbulhante do forno. Ele me contou sobre um caso ridículo em que estava trabalhando, uma série de roubos de gnomos de jardim que estava deixando sua delegacia perplexa. Contei a ele sobre um novo soldado na base que parecia não conseguir distinguir a esquerda da direita. Era normal. Era simples. Mas Alex, com sua intuição de detetive, viu além da calma cuidadosamente construída que eu estava projetando. Percebi isso na maneira como seus olhos se demoraram no meu rosto por um segundo a mais, na maneira como ele manteve a conversa leve, sem nunca forçar. Ele estava criando um espaço seguro, um perímetro de paz, e esperando que eu entrasse nele quando estivesse pronta. Ele nos serviu uma taça do vinho tinto intenso, sua presença como uma âncora silenciosa e firme na tempestade que me assolava o dia todo. Durante o jantar, a história da noite anterior finalmente veio à tona. Contei tudo no tom conciso e profissional de um soldado prestando contas de uma ação. Expus os fatos, o local, os participantes, o objetivo, minha assinatura, e as táticas psicológicas empregadas. Tentei manter a voz calma, mas um leve tremor me traiu, meus ombros afundando o suficiente para revelar o peso de tudo. Alex ouviu sem interromper. Não ofereceu soluções ou estratégias. Não me disse o que eu deveria ter dito ou feito. Quando terminei, o silêncio foi pesado por um momento.
Então, ele simplesmente estendeu a mão sobre a mesinha e segurou a minha. A dele era quente e forte em volta da minha. Sinto muito que você tenha passado por isso, Euan, disse ele, com a voz suave, mas clara. Era isso. Sem julgamentos, sem banalidades, apenas validação pura e simples. Foi mais poderoso do que 1000 palavras de conselho. Mais tarde, enquanto estava ao meu lado na pia, me ajudando com a louça, ele falou novamente. Secou um prato com cuidado metódico, com movimentos calmos e deliberados. Sabe, disse ele, com os olhos fixos no trabalho, no meu ramo de atuação, vejo mais tragédias familiares do que qualquer outra coisa. Traições por testamentos, brigas por dinheiro, pais manipulando os filhos. É a história mais antiga que existe. Você não é louco por se sentir assim. E você não está sozinho nisso. Ouvir isso me fez sentir a confirmação de que minha reação era normal, de que eu não estava sendo excessivamente sensível ou insensível, como se uma válvula de escape estivesse sendo liberada. Era a única coisa que minha própria família nunca me dera, a garantia de que meus sentimentos eram válidos. Assim que estávamos terminando, a campainha tocou. Eu não esperava ninguém. Abri e encontrei meu comandante, o sargento Mor Miller, parado na minha varanda. Nós o chamávamos de sargento. Ele era um homem enorme, com um rosto que parecia esculpido em granito e uma postura séria que aterrorizava os novos recrutas. Em suas mãos grandes e calejadas, ele segurava uma panela coberta com papel alumínio. Ouvi dizer que você voltou para a cidade, Reed, disse ele com seu típico latido militar áspero. Bem-vindo de volta. Seus olhos se voltaram para Alex, dando-lhe um breve aceno de reconhecimento. A senhora Miller fez brownies demais. Resolvi deixar alguns no caminho para casa. Eu sabia que era uma desculpa. A senhora Miller nunca fazia brownies demais. Era assim que os soldados cuidavam uns dos outros. Não com longas conversas emocionais. Era com ação. Era com presença. Era uma assadeira de brownies numa terça-feira à noite. Peguei a panela, e o calor do papel alumínio penetrou em minhas mãos. Obrigada, sargento. É muita gentileza sua. Nem pensar, resmungou ele, já se virando para ir embora. Te vejo às 6 horas para o horário de pico. E com isso, ele foi embora. Mais tarde naquela noite, muito depois de Alex ter me dado um beijo de boa noite e o sargento Miller certamente estar dormindo profundamente, sentei-me sozinho na minha sala de estar. A casa estava silenciosa novamente, mas desta vez o silêncio era um cobertor de paz. Dei uma mordida em um dos brownies. Era rico e cremoso, ainda ligeiramente morno no meio. E naquele momento, a verdade completa e impressionante de tudo aquilo me atingiu. Esta era a minha família, a minha verdadeira família. Era o namorado perspicaz que sabia quando falar e quando simplesmente estar presente, lavando pratos ao meu lado. Era o comandante durão que demonstrava sua preocupação com uma panela de assados caseiros. Era o irmão de armas que, sem dizer uma palavra, tirara o peso da minha mochila no meio de uma floresta, anos atrás. Um verso da Bíblia que minha tia-avó costumava ler para mim surgiu em minha mente, um provérbio que ela tinha bordado em ponto cruz em uma almofada: o amigo ama em todos os momentos, e o irmão nasce na hora da adversidade. Meu irmão não era o Liam. Meus irmãos eram os homens e mulheres que estavam ao meu lado quando era preciso. Eles eram as âncoras que me mantinham firme no furacão. O contraste gritante e doloroso entre o calor incondicional que eu sentia naquela casa e o frio e a frieza transacional dos meus próprios parentes de sangue me doía o coração. Mas, por baixo da dor, havia uma força nova e inabalável. Eu sabia com absoluta certeza por qual família eu lutaria. A paz durou pouco. Uma fortaleza pode resistir a um cerco, mas não pode deter os sinais que viajam pelo ar. O ataque, quando aconteceu, não foi um ataque frontal. Foi uma insurgência, uma campanha de guerra psicológica travada através do único dispositivo que eu não conseguia simplesmente desligar, meu celular. Poucos dias depois da minha noite tranquila com Alex e Sarge, a cirurgia de Liam e Chloe começou.
Começou com uma mensagem do meu irmão: "A Chloe está chorando há 2 dias seguidos por sua causa. Espero que esteja feliz. Você está destruindo nossa família." Li as palavras e senti uma resignação familiar e cansada. Não respondi. 1 hora depois, outra, a foto de uma casa, claramente uma captura de tela de um site imobiliário, com a legenda: "Este seria o nosso futuro. Obrigado por destruí-lo." Quando a mensagem não foi respondida, os telefonemas começaram. Desta vez era Chloe, com a voz rouca de lágrimas ensaiadas. Eu simplesmente não entendo por que você nos odeia tanto, ela soluçava ao telefone. Somos uma família. Família deve estar lá para apoiar uns aos outros. Cada ligação, cada mensagem, era uma munição de precisão, direcionada diretamente ao complexo de culpa que eles passaram a vida inteira construindo dentro de mim. Era uma estratégia que eu reconhecia. Nas Forças Armadas, temos o treinamento sério, sobrevivência, evasão, resistência e fuga. Eles ensinam você a reconhecer e resistir a técnicas de manipulação psicológica, isolamento, exploração de lealdades, indução de medo e culpa. Descobri que minha família era formada por interrogadores natos. Com a frieza de um soldado analisando uma ameaça, fiz a única coisa lógica: bloqueei os números dos dois. Silêncio. Por um dia, minha fortaleza esteve segura novamente. Mas eu havia subestimado meu oponente. Eles conheciam minhas defesas. Quando não conseguiram passar pelo meu perímetro, pediram apoio aéreo. Eles mobilizaram sua arma suprema, meus pais. Minha mãe ligou primeiro. Sua voz era um tremor nervoso. "Euan, querido, o que você está fazendo?" Liam ligou. "Ele está tão chateado. Ele disse que você o menospreza porque ele não é tão bem-sucedido quanto você. Como pôde ser tão cruel com seu próprio irmão?" Tentei explicar a realidade financeira, a irresponsabilidade de tudo aquilo. Mas minhas palavras eram apenas ruído para ela. Ela não estava ouvindo minha lógica. Ela estava reagindo à narrativa de Liam. A criança de ouro estava sofrendo, e a culpa era da sombra. Aí meu pai ligou. Foi essa ligação que realmente me machucou. Eu sempre respeitei meu pai. Foi ele quem me ensinou o valor do dinheiro, a importância de um bom score de crédito, o orgulho de se sustentar com as próprias pernas. A voz dele na linha não era de raiva. Era pior. Estava carregada de decepção. "Eu ensinei vocês, crianças, a cuidarem uns dos outros", disse ele, com um tom calmo e magoado. "Seu irmão precisa de você agora, Euan. Tudo o que ele sempre fez foi tentar te proteger. Não deixe o dinheiro atrapalhar o que é realmente importante." A hipocrisia foi um golpe físico. Os mesmos princípios que ele havia me incutido, prudência, responsabilidade, autoconfiança, agora estavam sendo descartados como falhas de caráter. "Às vezes, a família é mais importante do que as regras", Euan concluiu. "Não seja tão rígido." Sua decepção foi mais dolorosa do que qualquer acusação, porque atingiu a parte mais profunda e infantil de mim, a parte que, depois de todos esses anos, ainda só queria sua aprovação. A escalada final aconteceu num sábado à noite. Eu estava voltando da academia, sentindo a dor satisfatória de um treino pesado, quando vi um SUV Lexus prata, da Chloe, claro, estacionado na minha garagem, na minha vaga. Eles dirigiram 2 horas e meia de Charlotte a Fayetteville sem avisar. Minha fortaleza havia sido invadida. Liam e Chloe saíram do carro quando me aproximei. Eles não pareciam estar ali para conversar. Pareciam estar ali para cobrar uma dívida. Seus rostos estavam marcados por uma expressão sombria e determinada. "Precisamos conversar, Euan." "Agora mesmo", disse Liam. Não era um pedido. Era uma ordem. Eles me seguiram até a porta da frente, e sua presença era uma violação do único lugar na Terra onde eu me sentia verdadeiramente segura. Não respeitaram meu espaço, meu tempo ou os limites que eu havia tentado estabelecer. A conversa lá dentro foi curta e brutal. Não foi uma discussão. Foi um confronto.
Fiquei na minha sala de estar, com a bolsa de ginástica ainda pendurada no ombro, e repeti calmamente minha posição. Não vou ser fiador, disse eu, com a voz calma. É um risco financeiro muito grande para vocês dois, e não é um risco que eu esteja disposto a assumir. Chloe soltou uma risada curta e aguda, um som cheio de desprezo. Risco? Ela zombou, olhando ao redor da minha modesta e arrumada casa como se fosse um casebre. Ou você só está com medo de que tenhamos uma vida melhor que a sua? Com medo de que seu irmão mais velho finalmente tenha algo do que se orgulhar, algo que não seja só sobre você e sua carreira militar? Suas palavras, tão carregadas de veneno, desfizeram o que restava de suas pretensões. Não se tratava de família. Tratava-se de inveja. Sua crueldade era a centelha que Liam precisava. Seu rosto, que antes estava pálido e tenso, ficou vermelho escuro. Ele deu um passo em minha direção, cutucando o ar com o dedo a poucos centímetros do meu rosto. Você mudou, Euan, disparou, com a voz trêmula de raiva. O exército te transformou em uma espécie de robô sem coração. Você não se importa mais com ninguém além de si mesmo. Eu me mantive firme. Não vacilei. Apenas olhei para ele, para o estranho com o rosto do meu irmão. O silêncio que se seguiu foi eletrizante. Por fim, percebendo que não conseguiria me quebrar, seu rosto se contorceu em um sorriso irônico. Você vai se arrepender disso, sussurrou ele, as palavras uma promessa baixa e assustadora. Eles se viraram e saíram furiosos, batendo a porta atrás de si. O som ecoou no silêncio repentino e ensurdecedor da minha casa. Fiquei ali por um longo tempo, com o silêncio ecoando em meus ouvidos. O ar estava denso com os resíduos do ódio deles. E eu sabia, com a fria certeza de um soldado que acaba de ouvir o clique, que a ameaça de Liam pairava no ar muito depois de ele ter partido, uma nuvem tóxica que se instalou sobre minha fortaleza e se recusou a se dissipar. Eu conhecia meu irmão. Conhecia seu temperamento, sua fraqueza, sua necessidade desesperada de vencer a qualquer custo. Mas nem eu estava preparado para a covardia de seu próximo movimento. A gota d'água, a que fez transbordar qualquer resquício de lealdade que eu ainda tivesse, não foi um confronto direto. Foi uma facada nas costas, desferida pela voz gentil e preocupada da minha tia. Ela ligou alguns dias depois. Euan, querido, é a tia Carol, começou ela, com a voz carregada de uma simpatia cautelosa e hesitante. Eu estava conversando com a Chloe, e ela mencionou que você tem passado por momentos difíceis desde sua última missão. Ela disse que você tem estado um pouco paranoico. Querida, você está bem? Precisa de alguma coisa? Fiquei completamente imóvel, o telefone frio contra o ouvido. O mundo se estreitou em um único ponto de fúria gélida. Eles não atacaram apenas minhas finanças. Não atacaram apenas meu caráter. Atacaram minha honra. Estavam usando o Tept como arma, a ferida invisível que assombrava tantos dos meus irmãos e irmãs de armas, para me desacreditar, para me pintar como instável. Foi o ato de crueldade mais desprezível e calculado que eu poderia imaginar. Eles estavam tentando destruir minha carreira, minha sanidade, minha própria identidade como soldado. Era isso. O tempo de contenção tinha acabado. A raiva virou ação. Meu treinamento assumiu o controle. Em uma situação de combate, você não opera com base em suposições. Você opera com base em informações. Eu não confiaria mais em uma única palavra vinda da minha família. Recorri ao meu laptop, com movimentos precisos econômicos. Paguei uma pequena taxa a um serviço de verificação de antecedentes online, um daqueles sites que conseguem acessar registros públicos com apenas alguns cliques. Digitei o nome e a data de nascimento de Lia e esperei enquanto a barra de progresso avançava pela tela. A verdade que apareceu no meu monitor era muito mais feia do que eu imaginava. Não era apenas crédito ruim. Era um incêndio no lixo. Cartões de crédito estourados, sentenças judiciais por dívidas não pagas e, pior de tudo, uma série de empréstimos consignados com juros altos. Ele não estava apenas falido. Ele estava se afogando. Estava sendo caçado.
A casa dos sonhos não era um investimento para o futuro. Era um plano desesperado e insano para usar o capital de um empréstimo do VA para pagar agiotas antes que quebrassem suas pernas. Não se tratava de construir uma vida. Tratava-se de salvar sua pele. Naquela noite, enquanto eu tentava processar a magnitude da sua farsa, meu telefone tocou. Era Liam. Sua voz estava frenética, embargada pelo pânico. Ewan, você precisa me ajudar. A Chloe foi embora. Ela fez uma mala e sumiu. Não sei o que fazer. Preciso falar com você. Por favor. Meu coração, contra toda a lógica, apertou. Por uma fração de segundo, o soldado calejado desapareceu, e eu era apenas uma irmã mais nova novamente, ouvindo o terror na voz do irmão mais velho. Por mais que eu odiasse naquele momento, o instinto de ajudar estava profundamente enraizado no meu DNA. Certo, eu disse, com a voz tensa. Venha cá. Foi um erro fatal. Ele chegou uma hora depois, cheirando a bourbon. Não estava perturbado. Estava beligerante. Entrou cambaleando na minha casa, não em busca de conforto, mas de briga. A culpa é toda sua, rugiu ele, com as palavras arrastadas. Você fez isso. Você a afastou com sua atitude arrogante. Você arruinou a minha vida. Meu treinamento em apaziguamento começou a fazer efeito. Mantive a voz calma e baixa. Mantive distância. Liam, você está bêbado. Precisa se acalmar. Deixa eu te pegar um pouco de água. Tentei guiá-lo até o sofá, na esperança de fazê-lo sentar-se para conter a situação. E foi aí que a armadilha se acionou. Foi o meu momento de compaixão, minha última tentativa tola de ser sua irmã, que ele explorou. Virei-lhe as costas por um segundo e fui até a cozinha buscar um copo d'água. Naquele instante de vulnerabilidade, ele agiu. Sua raiva não era apenas um impulso de embriaguez. Era calculada. Ele correu em direção à estante e pegou o troféu de futebol de metal do campeonato do meu colégio, um troféu que ele me ajudou a ganhar, um símbolo da única vez em nossas vidas em que realmente fomos um time. Ouvi uma rajada de ar atrás de mim e comecei a me virar, mas era tarde demais. Ele desferiu um golpe com toda a força, um golpe violento com as duas mãos. O metal atingiu a lateral da minha cabeça com um estalo nauseante. O mundo explodiu num clarão de dor branca, depois escureceu quando eu desabei no chão. Através do zumbido nos meus ouvidos, ouvi a porta da frente se abrir. Pisquei, tentando clarear os pontos negros da minha visão. Chloe entrou. Seu rosto era uma máscara de fria compostura. Não havia surpresa, nem preocupação. Sua bolsa ainda estava no ombro. Ela estivera esperando no carro. Tudo tinha sido armado. Ela olhou para mim, esparramado no chão. Então, seus olhos se voltaram para Liam, que estava de pé diante de mim, ofegante, com o troféu ainda na mão. Sua expressão era de pura indiferença reptiliana. Ela cutucou minha perna com a ponta do seu sapato caro, como se estivesse verificando se eu era um pedaço de lixo que ela precisava ignorar. Você devia ter assinado os papéis do empréstimo, disse ela, com a voz tão monótona e inexpressiva quanto um tom de descagem. Este foi o momento em que a guerra realmente começou. Se você acredita que ninguém deveria ter que suportar uma traição como essa, curta para mostrar seu apoio. E nos comentários abaixo, digite a palavra justiça se estiver pronto para ver como um soldado revida. Deitado no chão de madeira, com o gosto acobreado de sangue na boca e uma explosão de dor atrás dos meus olhos, não entrei em pânico. Meu treinamento cortou o caos. O pânico é um luxo que você não pode se dar quando está comprometido. Meu corpo era um sistema, e eu era o seu operador, realizando uma rápida avaliação de danos. O ponto de impacto na minha cabeça sangrava abundantemente, sugerindo uma laceração no couro cabeludo. A tontura e o zumbido nos meus ouvidos indicavam uma concussão. Uma dor lancinante no meu ombro esquerdo me disse que provavelmente ele estava deslocado. Eu estava ferido, mas operacional. Meu primeiro instinto não foi gritar por socorro.
foi preservar a integridade da cena. Com meu braço bom, me empurrei para trás, arrastando meu corpo para longe da área imediatamente atingida pelo ataque. Eu não queria que meus movimentos borrassem uma pegada ou perturbassem a posição do abajur caído. Cada detalhe agora era uma evidência. Só então peguei meu celular. Não liguei para o 911. Numa situação como essa, um despachante civil faria perguntas demais, perguntas que eu não teria tempo de responder. Liguei para a única pessoa em quem confiava para gerenciar a cena com precisão tática, Alex. Ele atendeu ao primeiro toque. Meu relatório foi tão claro e conciso quanto uma comunicação de campo de batalha. Alex, estou em casa. Fui agredido. A arma era um troféu de metal. O agressor era Liam. Houve meio segundo de silêncio atordoado. Então o detetive dentro dele assumiu o controle. Certo, Ewan. Eles ainda estão aí? Negativo. Eles desocuparam o local. Você está seguro? Afirmativo. Mas estou ferido, ferimento na cabeça, possível luxação. Estou há 5 minutos, disse ele, com a voz agora perigosamente calma. Estou enviando uma unidade e uma ambulância. Não toque em nada. Entenderam? Entendido, eu disse, e a linha caiu. Descansei a cabeça no chão frio, fechei os olhos e comecei a controlar a respiração. A parte vítima de mim gritava, mas o soldado estava no comando. Fiel à sua palavra, o carro sem identificação de Alex freou bruscamente do lado de fora, antes mesmo que as sirenes da ambulância fossem ouvidas. Ele e seu parceiro entraram pela porta, armas nos coldres, mas mãos prontas. O rosto de Alex era uma máscara de profissionalismo, mas seus olhos brilhavam com uma fúria fria que eu nunca tinha visto antes. Ele olhou para mim, depois para o troféu no chão, e seu maxilar se apertou. Enquanto seu parceiro começava a proteger a cena, Alex se ajoelhou ao meu lado, com movimentos suaves. Os paramédicos estão quase aqui, disse ele suavemente. Seu olhar absorvia cada detalhe, o sangue grudado no meu cabelo, o ângulo anormal do meu ombro. Ele era um detetive que coletava fatos, mas também era o homem que eu amava, catalogando meus ferimentos. No hospital, depois de recolocarem meu ombro no lugar e darem 7 pontos no meu couro cabeludo, Alex entrou no meu quarto. Ele parecia exausto, mas segurava um pequeno quadrado de plástico branco na mão. O cartão de memória, ele o ergueu. Ainda estava gravando, disse ele. Levei um instante para entender. Ele estava falando da pequena câmera para animais de estimação que me dera alguns meses antes, depois que o carro de um vizinho foi arrombado, um cubículo que eu colocava na estante para ficar de olho no Ranger quando estava fora, e que logo esqueci. Estava apontado diretamente para o local onde eu havia caído. Puxei o cartão assim que a cena ficou limpa, disse ele, com a voz sombria. Temos tudo, Ewan. A porcaria toda. As notícias correm rápido na comunidade unida das Forças Especiais. É um círculo fechado construído sobre uma base de confiança absoluta. Algumas horas depois, a porta do meu quarto de hospital se abriu. Era o sargento Miller, seguido por outros 2 membros da minha equipe, Rodrigues e Bishop. Eles não trouxeram flores nem balões. Trouxeram 3 xícaras de café preto e lamacento da máquina de venda automática do hospital e uma aura de solidariedade inabalável. Eles se moveram com um propósito silencioso, puxando cadeiras, criando um perímetro silencioso e formidável ao redor da minha cama. Não perguntaram o que aconteceu. Não precisavam. No mundo deles, os detalhes podiam esperar. A única coisa que importava era que um deles estava abatido. Sargento me entregou um café, com a expressão mais indecifrável do que nunca. Ele apenas me encarou por um longo momento, avaliando minha condição com o olhar experiente de um comandante que já tinha visto seus soldados passarem por situações muito piores. Por fim, ele proferiu uma frase. Concentre-se apenas na recuperação, Reed, disse ele, com a voz rouca. De resto, nós cuidamos. E foi isso que me destruiu. Não a traição, não a dor. Foi a lealdade,
o contraste gritante e poderoso entre o irmão que tentou me destruir e esses irmãos que vieram construir um muro ao meu redor. Lágrimas que eu nem sabia que existiam começaram a escorrer pelo meu rosto, quentes e silenciosas. Alguns dias depois, eu estava de volta à minha fortaleza, com o braço numa tipóia e uma dor constante e incômoda na cabeça. Mas minha mente estava clara. A missão estava definida. O lema das forças especiais é de opresso liber, libertar os oprimidos. Desta vez, eu era quem precisava ser libertado, e eu teria que me libertar. Alex e eu transformamos a mesa da minha sala de jantar em um centro de comando. Não estávamos mais apenas construindo um caso de agressão. Estávamos construindo uma operação de amplo espectro. Nosso arsenal de evidências era formidável. Prova A: o vídeo da câmera do animal de estimação mostrando o ataque sem provocação e a chegada fria de Chloe. Prova B: a verificação de antecedentes que fiz, detalhando as dívidas de jogo e os empréstimos predatórios de Liam. Prova C: um registro completo das mensagens de texto ameaçadoras e manipuladoras de Liam e Chloe. Prova D: Alex, usando seus recursos policiais, identificou os agiotas com quem Liam estava envolvido. Eles pintaram o quadro de um homem tão desesperado que faria qualquer coisa para conseguir dinheiro. Explicamos tudo, peça por peça: o pedido inicial de dinheiro, a campanha de pressão psicológica, a escalada, a agressão física premeditada. Não era uma disputa familiar que havia saído do controle. Era uma conspiração. O Tribunal do Condado de Cumberland era um edifício frio e imponente de mármore e madeira escura polida, projetado para parecer solene e significativo. Cheirava a papel velho e cera de chão. Ao atravessar as pesadas portas duplas para o tribunal, o ar mudou, tornando-se denso com um silêncio tenso e estéril. Eu estava vestido para a batalha, um terno azul marinho de corte impecável, uma camisa branca impecável. Meu braço esquerdo ainda estava na tipóia, um testemunho visível e inegável do motivo pelo qual estávamos todos ali. Não olhei para Liam e Chloe, que estavam encolhidos à mesa dos réus com seu advogado, pálidos e encolhidos sob as luzes fluorescentes. Não olhei para meus pais sentados na segunda fileira da galeria. Eu conseguia sentir seus olhares em mim, conseguia sentir sua energia confusa e desolada, mas não conseguia encará-los. Fazer isso seria reconhecer uma conexão que, naquela sala, não existia mais. Não era uma reunião de família. Era um teatro de guerra, e eu estava ali para apresentar os fatos. Enquanto caminhava em direção ao banco das testemunhas, uma citação da falecida juíza da Suprema Corte, Ruth Bader Ginsburg, ecoou em minha mente, algo que eu havia lido há muito tempo: lute pelas coisas com as quais você se importa, mas faça-o de uma forma que leve outros a se juntarem a você. Este era o meu caminho, não com raiva, mas com verdade. Quando chegou a minha vez de testemunhar, agi com uma calma praticada. Prestei juramento, com a voz firme, prometendo contar toda a verdade e nada mais. A promotora assistente, uma mulher perspicaz e objetiva chamada Sra. Davis, começou seu interrogatório. Não chorei. Não levantei a voz. Prestei meu depoimento da mesma forma que prestaria um relatório pós-ação, com clareza, precisão e um foco inabalável nos fatos objetivos. Detalhei o jantar na churrascaria, a apresentação cuidadosamente construída de uma família feliz. Contei a sequência de ligações e mensagens de texto, a pressão psicológica criada para me destruir. Descrevi a chegada inesperada deles à minha casa, a violação do meu santuário. O advogado de Liam, um homem esperto com um terno barato, tentava interromper. Objeção, meritíssimo, dizia ele. Trata-se de uma simples disputa familiar. Não tem relação com a acusação. A cada vez, o juiz anulava a decisão. Após uma dessas objeções, parei. Não olhei para o advogado. Não olhei para o juiz. Olhei diretamente para os 12 homens e mulheres no júri, um conjunto de cidadãos comuns, bibliotecários, mecânicos e professores. Nas Forças Armadas, eu disse, minha voz cortando o silêncio da sala, temos um termo para esse padrão de comportamento. Chamamos de escalada de hostilidade. É uma série deliberada e calculada de ações destinadas a provocar uma reação e amolecer um alvo antes de um ataque.
uma onda de compreensão percorreu o júri. Eu tinha acabado de lhes dar uma estrutura. Não se tratava de uma disputa por dinheiro. Era uma operação planejada. Mas o ataque mais venenoso veio do advogado de Chloe. Durante o interrogatório, ele se aproximou de mim com um olhar de falsa simpatia. Capitão Reed, começou ele, com a voz transbordando condescendência, o senhor é um boina verde. É isso mesmo? O senhor serviu em várias missões de combate. Sim, respondi, com os olhos fixos nos dele. E você diria que essas experiências podem ser estressantes, até traumáticas? A experiência de qualquer soldado pode ser estressante, sim. E não é verdade, ele continuou, inclinando-se, que não é incomum que soldados que retornam de tais ambientes sofram, digamos, de uma percepção alterada dos eventos, talvez interpretem mal uma situação, até mesmo experimentem paranoia? Lá estava, a estratégia covarde e desesperada que sabíamos que viria, a tentativa de usar meu serviço, minha honra, como uma arma contra mim. O tribunal inteiro prendeu a respiração. Eu não vacilei. Não, eu disse, com a voz gelada. Minha percepção está perfeitamente clara. Foi então que a senhora Davis se levantou. Meritíssimo, disse ela, com a voz cheia de autoridade, a promotoria gostaria de apresentar a prova a... As luzes do tribunal diminuíram ligeiramente, e uma grande tela piscou e ganhou vida. Um murmúrio coletivo percorreu a sala. E então lá estava, o olhar silencioso e implacável da câmera de estimação transmitindo a verdade para todos verem. O vídeo era assustadoramente nítido. A tela mostrava a discussão, o rosto de Liam contorcido de raiva. Mostrava-me virando o rosto, o breve e fatal momento de apaziguamento. Mostrava-o investindo contra o troféu, o golpe violento e o impacto brutal e nauseante. Um suspiro coletivo ecoou pelo tribunal enquanto meu corpo desabava no chão. Mas a pior parte veio depois. O vídeo mostrava a porta se abrindo e Chloe entrando, com uma expressão completamente desprovida de choque ou preocupação. Captou sua abordagem fria e indiferente. E, embora o áudio estivesse fraco, os leitores labiais do júri não precisavam ser especialistas para entender as cruéis palavras finais que ela proferiu enquanto olhava para o meu corpo destroçado. A performance havia terminado. A verdade havia sido revelada. Da galeria, ouvi um soluço engasgado e agonizante. Era minha mãe. Era o som de um coração se partindo enquanto a fantasia cuidadosamente construída de seu filho perfeito se despedaçava em 1.000.000 de pedaços. Liam afundou na cadeira, o rosto enterrado nas mãos. Chloe encarava a tela, o rosto cor de cinza. Suas mentiras haviam sido incineradas pela luz crua e inegável da realidade. O juiz pediu um recesso. Estava encerrado. Diante das evidências irrefutáveis, Liam e Chloe não tiveram escolha. Fizeram um acordo judicial. Quando o tribunal se reuniu novamente, o veredito foi uma formalidade. Liam foi condenado por agressão com arma letal. Chloe, por seu papel na conspiração e sua presença no local, foi considerada culpada como cúmplice. Ambos iriam para a prisão. Enquanto o juiz lia a sentença, esperei por uma sensação de triunfo, de vitória, mas ela nunca veio. Em vez disso, o que me invadiu foi uma profunda e pesada sensação de alívio. Era como se um peso enorme e esmagador que eu carregava nos ombros a vida toda, um peso que eu nem sabia que existia, finalmente tivesse sido tirado de mim. O barulho na minha cabeça, a luta constante por validação, a luta para ser vista, tudo simplesmente parou. Levantei-me. Fiz um leve aceno formal para a senhora Davis. Depois, me virei e saí do tribunal. Não olhei para Liam nem para Chloe. Não olhei para meus pais chorando. Apenas caminhei, de cabeça erguida, minha tipóia como um distintivo de honra. E nos dias que se seguiram ao veredito, eu esperava sentir uma sensação de euforia, a satisfação de um vitorioso. Mas não houve nenhuma. Em vez disso, um silêncio profundo e oco desceu sobre minha vida. Minha fortaleza, antes um escudo contra o caos do mundo, agora parecia uma sala à prova de som,
amplificando um vazio que era de alguma forma mais alto do que todos os gritos e ameaças já haviam sido. O telefone não tocava mais com as súplicas da minha mãe ou os soluços falsos da Chloe. Minha caixa de entrada estava livre das mensagens manipuladoras do Liam. A guerra havia acabado, mas eu estava sozinha em um campo de batalha silencioso e escaldante. Eu tinha vencido. Mas o custo dessa vitória foi a aniquilação completa e absoluta da família em que nasci. Alex foi minha âncora naquela tempestade silenciosa. Ele não tentou preencher o silêncio com chavões alegres nem me forçar a falar sobre o assunto. Ele simplesmente existia ao meu lado. Ele vinha depois do seu turno, e nós sentávamos na varanda observando o crepúsculo da Carolina do Norte se pondo sobre os pinheiros, sem dizer uma palavra. Ele fazia café de manhã e deixava uma caneca no balcão para mim. Sua presença era uma pressão silenciosa e constante, me lembrando de que eu não estava completamente sozinha, que restava um pedacinho de terra firme na minha vida. Ele não tentou curar minha dor. Ele simplesmente compartilhou o espaço que ela ocupava. Uma semana após a sentença, recebi uma carta. A letra no envelope era da minha mãe. Minha mão tremia ao pegá-la. Uma pequena e tola centelha de esperança se acendeu em meu peito. Talvez agora, depois de a verdade inegável ter sido exposta, houvesse um pedido de desculpas, um reconhecimento, um ramo de oliveira. Abri o envelope. A carta era curta. Não era um pedido de desculpas. Como você pôde fazer isso com seu irmão? Começou. Nossa família está em ruínas, tudo por causa da sua teimosia e da sua necessidade de estar certo. Esperamos que esteja satisfeito. Eles ainda não enxergavam. Ou talvez se recusassem a enxergar. Não enxergavam minha dor, minha traição, minha ferida. Só enxergavam a própria perda, a perda do filho perfeito, a destruição da imagem da família. E me culparam por segurar o espelho que lhes mostrava a verdade. Li a carta uma vez, depois duas. Não fiquei com raiva. Nem me senti mais magoada. Tudo o que senti foi uma clareza fria e desolada. A porta que eu havia deixado entreaberta para eles, a porta que eu nem percebi que estava segurando, tinha acabado de ser fechada com força do outro lado. Não chorei. Saí para o pequeno pátio atrás da minha casa, peguei uma tigela de metal na cozinha e coloquei a carta lá dentro. Risquei um fósforo e o joguei no papel. Os cantos se curvaram, escurecendo antes de pegar fogo. Observei a tinta de suas acusações, de suas culpas, de sua cegueira, transformar-se em cinzas e flutuar na suave brisa da noite. Não foi um ato de raiva. Foi um funeral, um último adeus a uma fantasia à qual me agarrei por muito tempo. Faltava uma última coisa que eu precisava fazer. Para surpresa de Alex, contei a ele que visitaria Liam na prisão, só uma vez. A sala de visitas era um lugar estéril e sem alma, cheirando a antisséptico e desespero. Sentamo-nos em lados opostos de uma espessa divisória de acrílico, falando através de receptores telefônicos que rangiam. Ele parecia diminuído, mais magro, mais velho, com os olhos assombrados e fundos de um homem que havia perdido tudo. Ele não me olhava diretamente, com o olhar fixo na bancada. Murmurou um pedido de desculpas fraco e patético, uma sequência de palavras que ainda conseguiam tecer desculpas sobre a influência de Chloe, sobre a pressão que ele sofria, sobre como as coisas tinham simplesmente saído do controle. Mas eu não vim para um pedido de desculpas. Eu não vim para um encerramento da conversa com ele. Eu vim para um encerramento para mim. Apertei o fone no ouvido e esperei que ele terminasse. Quando ele finalmente parou de falar, eu falei, com a voz calma e serena: "Eu te perdoo, Liam", eu disse. Sua cabeça se ergueu de repente, os olhos arregalados de choque. "Não estou te perdoando por você", continuei, com a voz firme. "Estou te perdoando por mim. Estou te perdoando para que eu possa deixar isso para lá, para que eu não tenha que carregar o seu veneno dentro de mim pelo resto da minha vida." Mas terminamos. Este é o fim. Olhei para o meu irmão, o herói da minha infância, o vilão da minha vida adulta, pela última vez. Então me levantei, coloquei o fone de volta no gancho e fui embora sem olhar para trás.
Ao dirigir para casa, senti uma exaustão profunda e exaustiva, mas também uma leveza que não sentia há anos. A última âncora do meu passado havia sido cortada. Eu estava à deriva, mas era livre. Mas, à medida que os dias se transformavam em uma semana, uma nova e inquietante pergunta começou a surgir no silêncio: e agora? A missão havia terminado. O inimigo fora derrotado. Mas o que um soldado faz quando a guerra termina? Eu me vi sentado em frente ao meu laptop, tarde da noite, procurando sem rumo por algo, uma resposta, uma direção. Me deparei com um vídeo de uma palestra da doutora Edith Eger, psicóloga e sobrevivente do Holocausto. Ela era uma mulher idosa, pequena e frágil, mas sua voz era repleta de uma força inabalável. Ela falava de suas experiências horríveis, mas também falava do poder da escolha. E então ela disse algo que perfurou o entorpecimento que eu sentia. Não podemos escolher uma vida sem dor, disse ela, com seus olhos gentis fixos na câmera. Mas podemos escolher ser livres, escapar do passado, não importa o que aconteça conosco. Podemos escolher ser vítimas ou sobreviventes. E enquanto ouvia essa mulher que havia sobrevivido ao pior da humanidade, finalmente comecei a chorar. Não lágrimas de dor ou raiva, mas lágrimas de uma libertação profunda e catártica. Ela estava certa. Eu não podia mudar o que Lian tinha feito. Eu não podia desfazer os anos em que fui a sombra. Mas eu podia escolher o que isso significava. Eu podia escolher o que fazer com as consequências. Olhei para o meu reflexo na tela escura do laptop. A cicatriz na minha têmpora era agora uma linha tênue e prateada, uma lembrança permanente da guerra. Não era uma marca de vergonha. Não era um sinal de fraqueza. Era a prova de que eu havia sido ferido, sim, mas não destruído. Era a prova de que eu havia sobrevivido. A pergunta que ecoava no silêncio da minha casa, como transformar uma cicatriz em fonte de força? Não era uma que eu pudesse responder da noite para o dia. A resposta não veio de um livro ou de um único momento de revelação. Foi construída aos poucos ao longo do ano seguinte. Um ano depois, a tênue linha prateada na minha têmpora era apenas uma parte de mim, não mais perceptível do que uma sarda. Já não doía com a lembrança do impacto. Em vez disso, tornará-se um lembrete silencioso, um ponto de referência que me colocou em um novo rumo. Eu havia encontrado minha resposta. Você transforma uma cicatriz em força ao usá-la como um mapa para ajudar os outros a navegar em seu próprio território perigoso. Minha dor se tornou meu propósito. Vi com a clareza de um soldado quão vulneráveis são os jovens militares, especialmente a manipulação financeira por parte das pessoas em quem mais confiam. Eles são ensinados a ter lealdade inabalável, a colocar a equipe antes de si mesmos. Mas ninguém os ensina a construir uma fortaleza em torno de suas próprias vidas, suas próprias finanças, seu próprio bem-estar. Então, com a orientação do sargento Miller e a ajuda logística de alguns caras da minha equipe, comecei uma pequena organização sem fins lucrativos. Chamamos isso de Livro Razão do Operador. Nossa missão era simples: oferecer workshops gratuitos e práticos sobre educação financeira e limites pessoais para os soldados em Fort Bragg. Ensinamos a eles como ler um contrato, como identificar um empréstimo predatório, como dizer não a um membro da família sem se sentirem traidores. Demos a eles a armadura que sabíamos que precisariam, não para o campo de batalha no exterior, mas para aquele que poderiam enfrentar em casa. Certa tarde, eu estava diante de uma sala de aula cheia de jovens soldados, homens e mulheres com cortes de cabelo novos e rostos sérios e ansiosos. Eles me lembravam de mim mesmo anos atrás, cheio de ideais e uma necessidade desesperada de provar meu valor. Não contei a eles os detalhes gráficos da minha história. Eles não precisavam conhecer minhas histórias de guerra. Precisavam das lições que eu havia aprendido com elas. O código de honra que seguimos não se aplica apenas à área de tiro, eu disse a eles, com a voz firme e clara, ecoando levemente no silêncio da sala. Ele se aplica à sua própria sala de estar. Lealdade é primordial. Todos sabemos disso. Mas sua lealdade deve ser, antes de tudo, a verdade e a sua própria segurança.
Vocês precisam proteger seu próprio flanco antes de poderem proteger qualquer outra pessoa com eficácia. Nunca deixe ninguém, e eu quero dizer ninguém mesmo, transformar seu amor e seu senso de dever em uma arma contra você. Olhei para os rostos deles e vi um brilho de reconhecimento em seus olhos. Vi os acenos silenciosos. Eles estavam ouvindo, e eu soube naquele momento que minha cicatriz havia encontrado sua voz. A cura, porém, não estava apenas na missão. Estava nos momentos de silêncio entre elas. Alex e eu nos mudamos. Vendemos minha antiga casa, a fortaleza que havia cumprido seu propósito, mas abrigava muitos fantasmas. Compramos uma nova casa um pouco mais afastada da cidade, uma casa de fazenda simples com um quintal amplo e verdejante que dava para uma área tranquila de floresta. Numa tarde de sábado, eu estava sentado na varanda dos fundos observando Alex trabalhar. Ele estava construindo um balanço, cuja estrutura era feita de grossas vigas de carvalho maciço. Ele era um detetive, não um carpinteiro, e media meticulosamente cada ângulo, com a testa franzida em concentração. Nosso cachorro, Ranger, estava deitado na grama sob um raio de sol, com o rabo batendo suavemente cada vez que ouvia o zumbido da serra. O ar cheirava a madeira recém-cortada e agulhas de pinheiro. Era o cheiro da paz. Nesse momento, a caminhonete do sargento Miller parou na entrada da garagem. Ele e a esposa, uma mulher gentil e sorridente chamada Mary, surgiram pelos fundos da casa. Ele carregava uma grande jarra de chá gelado, e ela, um prato de biscoitos de chocolate ainda quentes. Achei que vocês dois precisariam de um descanso, resmungou Sarge com seu jeito rude de sempre, mas seus olhos eram gentis. Passamos o resto da tarde na varanda, tomando chá doce, comendo biscoitos e conversando sobre coisas sem importância. Um novo local de pesca que Sarge havia encontrado, um caso engraçado em que Alex estava trabalhando, as preciosas roseiras de Mary. O som das nossas risadas se misturava ao canto dos pássaros na floresta. E eu olhava para esta cena, para Alex, com a camiseta manchada de serragem, para Sarge e Mary, com seu carinho confortável e tranquilo, um testemunho de décadas de parceria, para Ranger, dormindo profundamente aos meus pés. E percebi, com uma onda de profunda gratidão, que aquela era minha família agora, não uma família forjada em sangue e obrigações, mas uma construída sobre uma base de respeito compartilhado, compreensão silenciosa e biscoitos caseiros. Era uma família que eu havia escolhido, e que me havia escolhido de volta. Naquela noite, enquanto o sol poente pintava o céu da Carolina do Norte em tons brilhantes de laranja e roxo, o balanço estava pronto. Sentei-me no assento de madeira lisa, e Alex ficou atrás de mim, com as mãos pousando delicadamente em meus ombros antes de me dar um leve empurrão. Balancei-me para frente, subindo em direção ao ar fresco. Eu havia perdido um irmão, aquele que um dia idolatrei. Mas naquela jornada dolorosa e brutal, finalmente me encontrei. Aprendi que a parte mais importante do lema das forças especiais, libertar os oprimidos, era que, às vezes, a pessoa que você precisa libertar é aquela que está te olhando no espelho. O balanço deslizava para frente e para trás, num ritmo suave e constante. Eu não era mais uma sombra definida pela luz de outra pessoa. Eu não era mais apenas uma vítima definida pelo que me fizeram. Eu era uma sobrevivente. Eu era uma guerreira. Eu era a arquiteta da minha própria vida tranquila e pacífica. E finalmente, sob o vasto e silencioso céu, eu era livre. Obrigada por ouvir minha história. Minha jornada me ensinou que nossas feridas mais profundas muitas vezes podem se tornar nossas maiores forças, e que compartilhar nossa verdade é como resgatamos nosso poder. Este canal é um espaço para sobreviventes, lutadores e qualquer pessoa que já tenha precisado construir seu próprio amanhecer. Se você acredita no poder de cura e inspiração dessas histórias, mostre seu apoio curtindo este vídeo e se inscrevendo. Você se juntará a uma comunidade que entende e não perderá a próxima história de resiliência. Obrigado por estar aqui.